Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Corrida de rua. A corrida de rua é um esporte, é um dos esportes que mais crescem em todo o mundo, mas principalmente no Brasil, que é a nossa realidade. E próximo de cada profissional de educação física, próximo de cada atleta amador, é possível a gente entender a realidade que muda de uma região para outra. Então, a corrida de rua no contexto regional, ela ganha uma importância muito interessante porque as necessidades, as demandas são específicas ou são próprias da região. Então, a preparação para a corrida de rua envolve questões que são comuns a todos, mas também eu preciso trabalhar, eu como profissional de educação física, preciso trabalhar com a realidade mais próxima de mim, que é a que provavelmente eu vou encontrar dos meus corredores. Então, esse curso tem como base essa transferência ou essa aproximação da teoria do treinamento desportivo, da teoria da esportiva, que é trazido da literatura, enfim, das publicações, do embasamento teórico, mas que precisa chegar na prescrição do nosso corredor de rua amador, mas que está próximo ou que é a realidade daquela minha prescrição. Bom, corrida de rua. Como eu já falei, corrida de rua é um dos esportes que mais crescem. A gente pode ver a quantidade de corredores, de pessoas que praticam esporte, não só para competir ou participar de eventos, mas que usam o exercício da corrida como um meio de condicionamento, enfim, de qualidade de vida. Por vários motivos, a corrida está sendo mais presente na realidade. Bom, além então de todos esses aspectos, tem vários pontos que a gente pode observar essa realidade da corrida de rua, do esporte, em questão do cenário esportivo, do cenário do mercado também para o profissional de educação física e além de outros profissionais. Mas, no nosso caso da prescrição, existe um mercado que cresce, mas que também precisa de uma qualificação para entender as necessidades de quem busca a corrida. Na corrida de rua, que a gente vai ter uma preparação para eventos esportivos, eu preciso entender uma certas questões que envolvem a preparação de um corredor de rua que tem vários objetivos. Bom, vamos falar do exercício um pouco. O exercício da corrida, ele é um exercício, na sua essência, simples, é natural, embora seja um dos exercícios que mais geram estresse para o organismo, é natural. Então, desde sempre, desde da sua origem, o homem correu por vários motivos, por necessidade, sobrevivência, enfim. Trazendo o exercício como condicionamento ou como um meio para atingir um objetivo de qualidade de vida, ou participar de competições, ou correr para participar de eventos, seja qual for, o exercício da corrida ele é simples, ele é atrativo, ele é bom de fazer para quem começa. Muitas vezes é comum ver quem começa, gosta e acaba tendo problemas porque exagera. Por quê? Porque o exercício é simples, então sair correndo e correr didaticamente a gente começa a perceber que existe uma diferença. Por quê? A partir do momento que eu sair correndo sem objetivo, sem organização, quando eu uso a corrida como exercício físico, eu preciso, eu não, o meu organismo precisa que seja organizado uma estrutura para treinar, ou seja, eu preciso de um plano, eu preciso de uma organização, de uma orientação. Se eu corro para buscar um objetivo, é recomendado uma orientação. A corrida como atividade física, buscar pegar um ônibus ou correr de uma chuva, isso aí eu uso a corrida para atividades do cotidiano. Mas quando eu uso o exercício correr em busca de um objetivo, seja qualidade de vida, esportivo, melhorar, completar, enfim, quando eu uso o exercício com alguma finalidade, com algum objetivo, aí cresce de importância a orientação profissional. Por quê? Assim, à medida que cresce o número de participantes, à medida que cresce o número de praticantes, também aumentam em muitos problemas relacionados ao esporte, especificamente no nosso caso, que a gente está falando da corrida de rua. Então, cresce, mas também de maneira bem bem presente, bem forte, o número de problemas crônicos relacionados à corrida. E o que alguns autores apontam, assim, que as publicações ou alguns se identificou que
Existem corredores amadores que estão com problemas crônicos de lesões, que são típicos de atletas de alto nível, pelo grau de esforço que eles são submetidos. Então, eu tenho um corredor que não precisaria ter sofrer tantos danos em função da corrida, porque muitas vezes ele corre mal orientado, ou não respeita os seus limites, enfim. Então, do lado eu tenho um atleta que sofre um certo grau de estresse, de esforço, porque esse corredor ele está buscando o melhor rendimento do esporte, ele é profissional para isso, mas um corredor amador que não tem um objetivo de depender da corrida, ele acaba sofrendo porque justamente por essa falta de orientação ou orientação incorreta. Então, de um lado eu tenho o corredor que precisa ser conscientizado, ou que é bom que ele procure profissional, mas também, esse é o ponto que eu quero chegar, o profissional de educação física que quer treinar alguém para a corrida de rua precisa entender mais o esporte, procurar melhor capacitar a sua prescrição para o esporte. Se eu vou treinar, por exemplo, basquete ou um outro qualquer esporte, eu sou profissional, preciso conhecer, retomar, familiarizar com esse esporte e ver as demandas e como eu preparo. Então, quem busca a corrida de rua para buscar clientes ou alunos, enfim, atletas, eu preciso entender as necessidades e levar a melhor solução. E a melhor solução para a corrida de rua, para qualquer esporte, é um plano organizado em função do perfil e do objetivo do meu corredor, do meu atleta. O esporte de corrida de rua tem as suas várias formatos de disputa, então temos as distâncias clássicas de 5, 10, 16, 21, 42, e tem muito, falando nisso, falando em distância, existem uma quantidade enorme, não vou precisar, mas é bem claro que muita gente estreia nos 42, ou se não, pouco tempo já vai migrando de uma prova curta para outra até chegar em 42 em pouco tempo. Então isso nós temos mais gente correndo e além disso mais pessoas que se aventuram nas maratonas. Então não estou dizendo que é certo ou errado, mas a questão, a preparação, eu vou colocar a maratona como o extremo da corrida de rua, assim, a distância mais clássica, de maior distância, precisa de uma organização. Eu posso, a superação que às vezes nas publicações a gente acompanha, esse esforço, esse sofrimento não é treinamento. Então a pessoa publicar que sofreu, que cumpriu, pagou, treino pago e sofreu, foi duro, mas com dor eu treinei, isso mostra que ele está passando dos limites. E nesse contexto, a organização de um plano, uma orientação, um convencimento do profissional de educação física é interessante, tanto para garantir que esse corredor tenha uma qualidade, quanto também uma oportunidade de mercado para o profissional de educação física. O desafio é justamente conhecer a maneira, achar uma solução que vamos chamar de plano de treinamento, que é a melhor preparação, a melhor organização do treinamento para o corredor que eu vou treinar. Bom, meu nome é Paulo Roberto da Silva, eu sou bacharel e licenciado em Educação Física, fiz especialização em treinamento esportivo e ao longo dessa capacitação profissional e também acadêmica, eu me interessei mais pela área de esportes de resistência, então esportes se dividem em grandes grupos, por exemplo, força, velocidade, resistência, são aquelas provas não necessariamente ultramaratonas. Então, falar resistência, a primeira coisa que pode vir é provas longas, não, de 8 minutos para cima, a gente vai ver ao longo do curso as classificações, as maneiras de classificar, ou as propostas para classificar as provas. A partir de 8 minutos eu já tenho um tipo de prova de resistência, mas em torno de 1h30, 2 horas são as provas que eu mais participo, em algumas um pouco mais mountain bike, mas a ideia é que essa qualificação profissional voltada para o treinamento esportivo e para a preparação esportiva, coincidiu com a minha paixão, que é esporte. Pratico esportes amadores desde 95, então faz um tempinho, mas no nível amador, óbvio que é a grande maioria, mas no nível da regional, alguns esportes me identifiquei mais, aqui estão alguns das minhas
conquistas, vamos chamar assim, dos meus resultados, e várias participações também em categorias de provas de corrida de rua. A minha origem, vamos dizer assim, a origem é corrida de rua. Eu comecei na corrida de rua, com o tempo, mais em 2013, mais ou menos, eu comecei a praticar duatlon, teve a oportunidade de participar, e essa combinação que eu já fazia ciclismo, enfim, comecei, né, combinando provas de corrida, outras provas de ciclismo, então sempre foram paixões, mas separadas. Em 2013 surgiu a oportunidade de fazer um duatlon e combinou. Então, se eu tive um resultado bom, assim, do meu nível bom em corrida, bom em ciclismo, mas não sem destaque assim enorme na categoria, vamos colocar assim, dentro da corrida de rua eu consegui bons resultados na minha categoria. Dentro da categoria de corrida de rua, bons resultados. No ciclismo, menos expressivos, mas alguma coisa. Quando combinou os dois no duatlon, eu percebi que eu tive uma oportunidade de ter um destaque maior, inclusive até alcançando dentro das provas que eu participava, boas colocações na geral, ou seja, de todos os que participam, a gente sempre tem a referência dos mais fortes que se destacam naquela prova, quem completa nas primeiras colocações são da categoria geral, ou dependendo do elite, dependendo da classificação, mas coisa que eu não conseguia ou na corrida ou no ciclismo. Mas por que isso? Porque a base da corrida me deu um destaque dentro do duatlon. Então, por isso que eu tenho eu sou grato à corrida de rua e principalmente ao circuito de rua da minha cidade, onde a gente aprende, sofre e aprende o que é a corrida para nossa realidade. Então, por que eu insisto nisso? Porque quando a gente vai estudar, quando a gente vai consultar os livros, e são muitos, toda aquela teoria vem de outros lugares. Mas quando eu comparo com a minha realidade, com o que eu preciso como treinador e como eu preciso como atleta, tem pontos que precisam de uma, vamos dizer assim, para aproximar isso eu preciso de uma liga. E a liga é essa vivência que eu quero passar para vocês, que foi a minha observação do que eu preciso para a minha realidade. Então, quando eu aproximo isso, eu tive bons resultados, que foi já a partir dos 30 anos. Então, quer dizer que eu combinando, organizando melhor meu treino, organizando melhor minha preparação, eu consegui os melhores resultados, vamos dizer assim, da minha carreira de atleta amador. Então, o que eu passo para vocês é essa combinação de algumas estratégias, de alguma observação, ou adaptando uma teoria que foi no livro que foi baseado em atletas de alto nível, mas que o meu corredor amador ele vai se beneficiar, eu preciso adaptar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, calendário competitivo. Poucas vezes não, é comum participar de provas porque aparecem, vamos dizer assim, aparecem no sentido, eu pesquiso lá, vou participar dessa, então eu faço inscrições aleatórias, eu vou participar de tal, mas eu não junto isso, organizo e seleciono quais provas eu quero participar e qual dela é a principal. Isso é um fundamento, é parte fundamental do plano, eu estabelecer o calendário competitivo. Mas o que acontece? Quando eu falo em calendário competitivo, pode muitas vezes eu pensar que é só para o corredor de alto nível. Eles têm calendário competitivo. Não, eu tenho um calendário esportivo, então eu já adaptei essa palavra esportivo, que é para trazer para a nossa realidade, para eu entender que eu preciso saber quais provas o meu corredor quer fazer e qual é a principal, porque só assim, eu definindo qual a prova principal, vai ser a prova principal, o prazo de treinamento vai ser em cima de uma prova. O que acontece no dia a dia que a gente vê e que a gente faz também, começa a se inscrever aleatoriamente, então tem uma série de provas amontoadas ou que com pouco tempo de preparação ou com muito. Na prática, o que vai acontecer? Ou eu vou ter um estresse, ou vou ter um problema relacionado ao exagero no treinamento, ou vou ter um baixo rendimento. Por quê? Porque não está organizado meu calendário competitivo. E sem isso, eu não consigo definir o plano. Então, aprender a montar um plano parte, entre outras coisas, do calendário competitivo. Como que eu vejo um plano de treinamento? O plano de treinamento,
conforme o professor Verdugo, que é uma das referências, que o professor espanhol que eu mais acho interessante, tem muita coisa prática, é relação de uma viagem. Então, da onde meus corredores estão. Então, eu tenho um grupo de corredores, eu tenho um universo de corredores. Se eu pegar um plano pronto, se eu sou corredor e for buscar num livro, desculpa, numa revista ou na internet, um plano para correr 5 km, eu vou seguir aquele plano, mas aquilo é um trilho, é um caminho que está fixo, que está engessado para um trajeto. Se a minha condição de saúde, a minha condição técnica, a minha condição de experiência não for adaptada, eu vou me ajustar aquilo e aquilo vai ser um trilho, vai me estrangular, eu vou ter que forçar para chegar lá. Na prática, eu acredito que o plano de preparação é uma trilha. Então, várias pessoas, ou eu vou chegar num lugar que outras pessoas querem chegar, mas eu vou, primeiro de tudo, eu preciso, vamos colocar no papel do profissional de educação física. Então, eu tenho um universo de corredores, eu preciso orientar esse caminho, essa trilha para esse pessoal. Por quê? A trilha respeita cada um e cada um vai seguir o seu caminho. Uns mais curtos, um mais rápido, enfim, para chegar no mesmo caminho. Então, dessa forma, eu preciso de uma orientação para definir esse caminho. Então, a nossa viagem, que é da onde estou até o objetivo, ela vai seguir um trajeto, que vai ser a trilha. O que vai levar isso, o transporte para isso é o plano. O plano, quem vai montar, quem vai conduzir, vai ser o profissional de educação física que precisa saber escolher o caminho. Então, o caminho vai ser o plano organizado em função do objetivo. Bom, então, eu como profissional de educação física, que é vamos dizer assim, a filosofia do curso, ou a temática, o objetivo assim que eu busco, o meu farol no curso é oferecer ferramentas, ou apresentar as ferramentas que eu uso para entender, reconhecer quem é o meu corredor, então o perfil do meu corredor, e como que eu identifico, como que eu monto esse plano, como que eu elaboro um plano baseado nesse perfil. Então, voltando ao exemplo, se eu pegar um plano pronto para 5 km de uma revista, é um plano que pode ser bom, mas ele está pensado para um grupo determinado ou para um perfil determinado. Então, a proposta do nosso curso de corrida de rua, aprenda a montar um plano para cada tipo de corredor, é apresentar ferramentas, fundamentos para o professor de educação física, o profissional, o treinador, saber reconhecer o perfil do corredor dele, saber as estratégias que ele pode usar, os fundamentos, montar o plano e conduzir ele até o objetivo, identificar qual é o objetivo, enfim, chegar lá e montar o plano para percorrer essa trilha. Dessa maneira, cada um vai ter um objetivo, completar, participar, enfim, ao longo do curso a gente vai explorando isso, mas sabendo isso, é uma forma de eu respeitar o meu corredor, respeitar a segurança dele, enfim, tanto objetivo como segurança, qualidade de vida, e fazer da corrida que ele tenha uma preparação profissional. Amador é a dedicação dele. Amador é porque ele não tem tempo exclusivo para isso, ele não se dedica. Por isso que é amador, mas a necessidade e a demanda eu tenho que comparar com profissionais de todo mundo. A qualidade de vida é comum a todos. Então, o atleta é amador, o esporte dele é amador, mas a minha prescrição como profissional tem que ser profissional. Ou seja, eu, treinador, tenho que dar uma prescrição profissional para todo corredor amador. E esse processo, o modelo que a gente vai seguir no curso vai ser esse processo aqui, que vai desde a análise, mas a ideia do curso é seguir isso aí, mas eu só vou entrar isso no penúltimo módulo, antes da prática, que eu vou fazer junto com vocês uma prescrição, uma completa da entrevista. A gente vai fazer tudo isso, da entrevista inicial com o corredor para conhecer ele, para começar o contato, até a entrega da planilha, e a partir daí vai ser seria a parte de controle quando ele vai executar. Mas eu vou levar vocês no curso da entrevista inicial com o corredor até a entrega da planilha. E para fazer tudo isso, a gente vai ter um embasamento bem interessante. A carga é grande e interessante para, quando a gente entrar no módulo que fala desse processo, eu ter fundamentos para entender as decisões e não simplesmente voltando naquele exemplo de copiar a planilha e aplicar para o corredor.
eu tenho que achar a trilha. Para isso eu preciso de um fundamento interessante. O conteúdo programático, módulo 1, o que é preciso para montar um plano de treinamento. Módulo 2, o que é preciso para saber montar um plano, um plano em função do calendário esportivo. Então eu vou apresentando pontos que depois eu consigo aprender, vai ser a base para que quando chegar no fim eu consiga ter uma base para montar um plano para cada tipo de corredor. Então tem que saber em função do calendário, como que monta o calendário, noções de periodização, como saber o tipo de corredor. Então se eu quero montar um plano para um tipo de corredor, como que eu defino ele? Então tem critérios para traçar o perfil. Como saber as necessidades de treinamento, qual é o tipo de prova, qual é a necessidade que ele tem, qual a dificuldade. Então isso eu vou mostrando ponto a ponto no módulo 4. Organizar o plano, aí sim, no 5º módulo, nós vamos falar daquele processo, esse processo aqui, que tem na referência do professor Raposo, e é baseado, é adaptado, porque eu coloquei numa ordem que me interessa, e a prática da prescrição de um plano, estudo de caso. Eu vou pegar um exemplo desde a entrevista inicial, usando as ferramentas, uma sugestão da ferramenta atual, que é o Google Forms, então ele entraria em contato comigo. O que antes a gente fazia impresso, entregava, se alguém lembra ou não pegou, quando fazia anamnese, entregava ali uma ficha em branco, a pessoa preenchia e me entregava. E esse caminho era um caminho, funciona, o princípio é o mesmo, mas a prática, a entrega era muitas vezes perdia folha, ou eu não recolhia, ou não se recolhia, hoje em dia, a praticidade de entregar através do link, ou a pessoa baixar, ou receber, enfim, a entrega fica mais interessante. Então, eu vou fazer isso desde a entrevista, passando até a entrega da planilha elaborada junto com vocês na prática. Então, é da entrevista à planilha. Vou chamar de etapa diagnóstica, a gente vai ver como é que faz, a entrevista inicial. Cada passo vai ter uma elaboração do plano, que vai ter ferramentas de planilhas, algum documento que vai ficar com vocês, editável. Então, a planilha que eu fiz ao longo de tanta porrada de fazer à mão, a periodização, o cálculo de algumas cargas, definição de carga, zonas de treinamento, controle, o que era à mão, eu fiz na planilha e vai ficar com vocês, editável, não tem nenhuma limitação. Porque isso, o que eu acredito? Se a gente aplicar ou buscar treinamentos, recursos que se comparem a planilhas, hoje em dia a imensidão de aplicativos e exercícios e vídeos prontos na internet, tudo fácil, rápido, a gente não tem, na minha opinião, não tem como, vamos dizer assim, a gente entrar nessa briga. Não tem como competir com isso. O que a gente tem que fazer, e não tem aplicativo que substitua, não tem vídeo pronto que faça, é a prescrição específica para o objetivo e tipo de prova que meu corredor vai fazer, e a prescrição individualizada para aquele corredor. Então tem um grupo que vai fazer 10 quilômetros, então eu tenho um treinamento especializado para eles. Quando eu pegar 5, 6, todos vão entrar nesse plano ou nessa base específica para o objetivo de completar. Então tenho 5 corredores que querem um completar, outro melhorar, outro competir. Eu vou fazer um plano e depois eu tenho que individualizar a carga. Cada um vai fazer a sua carga, mesmo com os objetivos iguais, cada um vai ter que encontrar a sua trilha. Eles podem até, em algum momento, fazer um treino parecido, porque às vezes são grupos, então eu posso colocar um treino parecido para 2, 3 corredores, 2, 3 corredoras, mas pela individualização da carga, cada um vai fazer no seu ritmo. Então, 5 km para um, 5 km para outro, mas cada um vai ter o seu ritmo e o seu controle. Isso faz parte do plano específico e individualizado. Plano organizado para objetivo definido de cada um. Aprenda a montar um plano para cada tipo de corredor. É isso que a gente vai encontrar e eu conto com vocês no curso. Pessoal, muito obrigado. Espero contar mesmo com vocês. Eu estou compartilhando o que eu acredito. Não é a verdade absoluta, não é que seja o certo, ele é eficiente porque funciona com segurança, tem a margem de erro que toda a preparação tem, mas principalmente respeita a individualidade do meu corredor e o objetivo de quem procura fazer o esporte, a corrida, nos momentos
que sobra. Então ele comparte com família, divide esse tempo de treinamento com um profissional, social, e tem que achar pouco tempo e aproveitar esse pouco tempo de maneira. É aí que nós vamos entrar, nós profissionais de educação física. Pessoal, até mais, até o curso, um abraço.